Enquanto lá fora, a Europa boa, a organização de fora potencializa o talento de dentro, de campo, aqui a desorganização de fora mata o talento dentro de campo. O Vamos para o Jogo de hoje vai falar sobre os bastidores do futebol, mais especificamente sobre o futebol de São Paulo. Nós vamos conversar hoje com o presidente do Sindicato de Atletas do Estado de São Paulo, Reinaldo Martorelli. Martorelli, muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. Como eu disse antes da gente começar a gravação, nessas últimas semanas, a gente imagina que você deve estar sendo muito requisitado e com muito trabalho, né, por conta de tudo isso que está acontecendo nessa retomada do futebol. Toda semana a gente tem algum caso de surto de Covid em algum clube, enfim, algum atleta, né, os clubes também que vem a público para poder questionar todo esse momento que a gente está vivendo. Então, obrigada por você ter separado um tempo para conversar com a gente. Uma honra e um prazer falar do que a gente faz, junto com o Samuel, com o Vinícius. É uma honra e um prazer. E, de fato, você focou nas últimas 2 semanas, mas, na verdade, e você conhece razoavelmente bem o nosso trabalho, que você teve um tempo com a gente, mas o nosso trabalho, que já era volumoso, na pandemia toda, triplicou esse volume. Tanto que, mesmo em home office, nós estamos fazendo mais de 1.000 atendimentos por mês. Nós temos um chat no nosso site que faz o encaminhamento dos atletas necessitados, para os nossos associados. A gente está fazendo mais de 1.000 atendimentos por mês, fora, naquela fase mais aguda da pandemia, que a gente conversava muito com os atletas, com os dirigentes, com a imprensa, tentando mostrar tudo o que estava acontecendo. Nós, na preparação, começando com os médicos. Enfim, um pouco de tudo que a gente tem passado aí. Essa pandemia triplicou o nosso trabalho, mas a gente está aqui. A gente está aqui sempre com energia para fazer o melhor em prol do atleta e do futebol. Ô Martorelli, até fazendo uma pergunta um pouco mais ampla nesse começo da nossa conversa, como que o sindicato está acompanhando toda essa questão da testagem dos atletas antes dos jogos, dos clubes, né, tendo surtos de Covid no elenco? De que forma que o sindicato está acompanhando e atuando nesses casos? Bom, vamos começar do começo, né? Quando surgiu a pandemia, lá no comecinho de março, nós já estávamos preparados, inclusive, para entrar com uma ação judicial para pedir a paralisação do campeonato. Por quê? Porque nós temos o doutor Renato Anguinar, que trabalha com a gente, e estávamos preparando um seminário, que, aliás, fizemos virtualmente, mas estávamos preparando um seminário, o primeiro seminário de neurologia no esporte que a gente organizaria, e nesse contato quase que diário com o Renato, a gente já vinha tomando o pé da situação. Então, na semana que antecedeu a paralisação, nós estávamos preparados, já inclusive, se fosse o caso, para ir buscar judicialmente essa paralisação. Quando a federação, aí no dia 15 de março, chama todo mundo e nos chama para tomar as decisões, a gente começa a participar ativamente de todas as decisões no que diz respeito ao futebol de São Paulo. Tanto que depois o Dr. Renato Anguinar fez parte da comissão médica que elaborou o protocolo. E aqui, evidentemente, que de forma diferente do que aconteceu no Campeonato Brasileiro, eram finalizações dos campeonatos, nós fizemos com muito cuidado. A Federação Paulista teve muito cuidado para essa finalização. Então, a gente estava acompanhando para e passo tudo o que acontecia, conversando com os atletas, com os dirigentes, com a federação, com os médicos, e a coisa se desenrolou de uma forma mais ou menos que tranquila. Nós sabíamos que atletas testariam positivo, impossível que isso não acontecesse, mas o número foi reduzido, tudo foi contido. Diferente do que aconteceu no campeonato nacional, nos campeonatos nacionais, que a CBF, com uma responsabilidade bem mais ampla de fazer todo o campeonato, não se preocupou em adequar o protocolo para essa condição. Então, da primeira para a segunda rodada, estouraram mais de 70 casos. E isso nos preocupou. A gente fez uma análise junto com os médicos, fizemos um questionamento
com a CBF, inclusive requerendo mudança no protocolo. Isso, evidentemente, que o final da carta dizia, olha, se vocês não se atentarem para os problemas que a gente vem enfrentando, né, que tem causado aí risco de morte para os atletas, que é o filão que a gente pode trabalhar, que são os atletas, nós vamos buscar justiça para, inclusive, pedir, em caso extremo, paralisar o campeonato. Isso causou um alvoroço danado. A imprensa, em 2 dias eu não consegui atender todo mundo que quis falar comigo, né? Porque pela possibilidade de paralisação do campeonato. Só que enquanto nós preparávamos tudo isso da primeira para a segunda rodada, e o ofício foi mandado na segunda rodada, na terceira rodada em diante as coisas já pararam. Os casos foram muito pontuais, 2, 3, praticamente sumiram, que é de forma muito estranha, inclusive, né? Assim, de 70 casos, 72 casos em 10 dias, para de repente 3 casos, 4 casos em um mês. É muito estranho. Enfim, mas nós ficamos esperando. Quando a gente acompanha a situação do Flamengo, que foi jogar fora, se eu não me engano, no Equador, na Venezuela, agora não me recordo, que testa aquele monte de jogador, que vem jogar contra o Palmeiras, que aí está na nossa base territorial de trabalho, eu disse, olha, esse jogo tem que ser adiado, porque há um risco, de novo, né, de contaminação. E todo mundo está levando essa questão da contaminação muito numa boa, né, porque até agora não morreu ninguém. Um caso mais sério foi o menino do Santos, que teve por consequência da Covid, uma trombose, né, mas recuperou-se, felizmente. Mas é isso, a nossa preocupação é essa. Então, quando aconteceu aquele jogo, que eu saí a público dizendo, olha, nós vamos tentar fazer uma intervenção, e só não fizemos porque nós não conseguimos um laudo técnico a tempo, em tempo hábil, para poder pedir a mudança por via judicial, porque a CBF não mudou mesmo. Aliás, ela quebrou, inclusive, a outra liminar. Eu fui bombardeado, porque o enfoque, né, inclusive, infelizmente, da maioria da imprensa, fica naquela paixão de torcedor. Ah, mas agora o sindicato quer favorecer o Flamengo? O Flamengo que foi o autor da antecipação do início do campeonato brasileiro. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não estava querendo favorecer o Flamengo. Aliás, para quem não sabe, eu me formei dentro do Palmeiras. Quer dizer, como é que eu ia favorecer o Flamengo contra o Palmeiras? Minha preocupação exatamente era com os atletas do Palmeiras, que poderiam vir a ser infectados, porque aqueles atletas que estavam vindo conviveram com os atletas infectados, e o teste não acusaria, o teste positivo ele não seria acusado nesse meio tempo. Então, eles poderiam estar jogando com os atletas do Palmeiras infectados, e isso causar, né, um encadeamento aí muito perigoso. Então, a preocupação e o foco é sempre esse. Inclusive, olha só o absurdo, né? Conseguiram convencer os atletas do Palmeiras que nós estávamos trabalhando contra eles e eles se manifestaram contra nós. Como se o sindicato, em termos de direito coletivo, precisasse da autorização do trabalhador. Imagina, no futebol, se nós precisássemos da autorização do trabalhador, nós não teríamos conseguido acabar com o passe no Brasil. A gente não teria conseguido o direito de arena. A gente não teria conseguido regularizar as férias. A gente não teria conseguido fazer com que haja paralisação para hidratação. Enfim, a gente não teria conseguido os avanços, porque tudo que a gente conseguiu foi na justiça. E sem, como é um direito coletivo, a gente não precisa de autorização. Porque é aquela coisa, né? Eu também sou professor de direito coletivo, em algumas pós-graduações aí, entendendo a evolução do sindicato, por que o sindicato surge no mundo e a evolução dele. A gente sabe que o sindicato, o verdadeiro sindicato, serve para proteger o trabalhador dele mesmo. Porque o trabalhador tem sempre medo de retaliação. E é fato. São poucos os que se põem, né, à frente das condições para reivindicar. Eu fui um deles. E minha carreira acabou precocemente por conta disso. Então, a gente tem que fazer esse trabalho para eles, para o trabalhador. Independente do que a gente vai escutar da imprensa, de torcedores. Eu recebi um monte de mensagem mal educada. Né? Imagina, um monte de mensagem mal educada dizendo, você quer proteger o Flamengo, que você... E isso, mal educado, fora me xingando, fora me ameaçando. Porque o enfoque é totalmente diferente. Mas se a gente for ficar preocupado com o enfoque do torcedor, com a paixão dele,
e não fazer o nosso trabalho, nós estamos perdidos. Aí não existe motivo para a gente estar onde a gente está. Então, esse é um panorama que a gente vem atravessando com relação à Covid, e fora os problemas salariais, deve ter acompanhado a questão do São Caetano. E assim, e o São Caetano, eu estou inclusive escrevendo isso, guardado as proporções, é um exemplo do que acontece no Brasil. Porque isso não é privilégio do São Caetano, né? O Corinthians tem atrasado o salário, o Santos tem atrasado o salário, o São Paulo tem atrasado o salário, Vasco, Fluminense, Botafogo, não precisa nem falar, Atlético Mineiro, que fez um monte de contratação, está atrasando o salário, o Cruzeiro não precisa falar, enfim, olha a situação do futebol brasileiro. Por quê? Porque a gente tem trabalhado para que isso mude e a gente não consegue mudar. A gente não consegue mudar a mentalidade. Mentalidade aqui é de descumprimento, de, tudo bem, principalmente o atleta, né? Aquela falsa ideia que o atleta ganha muito, não precisa nem receber em dia. Ele não precisa nem receber em dia, ele ganha muito. Então, isso alimenta essa desorganização. Só que eu pensando, estudando para escrever esse artigo, me caiu uma ficha. Enquanto lá fora, a Europa boa, a organização de fora potencializa o talento de dentro, de campo, aqui a desorganização de fora mata o talento dentro de campo. Né? Desde 2002 que a gente não ganha nada, a gente tem perdido para a Bélgica, Holanda, Alemanha, enfim. Então, esse é o panorama. Mas lá, a organização, a respeito aos contratos, às obrigações, e tudo funciona. Então, não adianta a gente achar que a gente vai ganhar outra Copa do jeito que a gente tem administrado o futebol aqui, com a CBF fazendo o que faz, porque não vai. Infelizmente, não vai. A gente vai amargar ainda vários e vários anos sem ganhar a Copa do Mundo, infelizmente. Martorelli, eu queria, antes de fazer a pergunta, eu queria destacar só um pedaço da sua resposta aí para a Carol, que você falou muito bem sobre não aconteceu nada ainda no futebol brasileiro e questão de paralisação e tal, porque felizmente não morreu ninguém. Não morreu ninguém dentro do futebol, né? Porque no Brasil nós temos quase 160 mil mortes e, infelizmente, eu acompanhei de perto a morte da mãe de um jogador devido à Covid-19, né? Então, assim, a gente tem que pensar também nos atletas e nas pessoas que vivem, né, com esses atletas também. Então, feita essa observação, Martorelli, eu ia te perguntar sobre os salários, mas você comentou brevemente aí, talvez depois a Carol, o Samu, eu mesmo faça essa pergunta mais para frente do programa. Mas eu queria pegar um gancho ainda no final da sua pergunta sobre essa questão de matar os talentos, né? E ontem o Eduardo Cudê, técnico do Inter, deu uma entrevista muito interessante para o Bem Amigos, né? Lembrando que a gente está gravando o programa vai um pouco mais para frente, mas enfim, o Cudê deu uma entrevista para o Bem Amigos e ele falou que são dois problemas principais do futebol brasileiro, na opinião dele, que é a questão do gramado, né? O estado dos gramados nos estádios brasileiros, e parece que os jogadores entram cansados em campo, né? Ele falou sobre a preparação física. E nas últimas semanas eu me pergunto assim, por que os jogadores sul-americanos, os brasileiros na Europa, parece que jogam numa intensidade absurda, e aqui no Brasil parece que o jogo é slow motion, né? Parece que é outro esporte. Eu queria saber, você, como ex-atleta, presidente do Sindicato dos Atletas de São Paulo e como admirador do esporte, como você acha que o sindicato poderia mudar o cenário do futebol brasileiro, Rinaldo, para a gente ter jogos melhores, para os atletas entrarem em campo e desempenharem o futebol de uma forma melhor? Bom, muito legal a tua questão, Vinícius. Eu queria dizer, antes de entrar no mérito da pergunta, que eu queria ter o poder mesmo de paralisar o campeonato para que isso não afetasse os jogadores e todo mundo que está no entorno dele. Eu queria ter esse poder. Queria falar, ou vamos fazer diferente, vamos mudar a estratégia para que isso não atinja mais pessoas, para que não coloque os atletas em risco e outras pessoas da convivência deles também em risco. Como fez, por exemplo, a NBA ou a própria UEFA, quando muda o formato da fase final da Champions. Assim, é a forma mais inteligente de fazer.
E aqui não, aqui a gente insiste. Aí eu volto a dizer, que eu já falei, que é o problema do erro primário, que os clubes estão devendo pra caramba, e aí, como eles estão devendo pra caramba, a paralisação é ruim. Então a CBF, que não tem competência nenhuma para fazer o que faz, ela simplesmente se abre para a vontade dos clubes, porque é aquela história, ela não exige, como ela não exige responsabilidade, os clubes também não exigem responsabilidade dela. É uma troca de favores, mas de uma forma muito horrorosa. Bom, em termos de qualidade público, por isso eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que a organização é o melhor caminho. Eu não tenho dúvida, porque, e quando eu falo de organização, não é só o fato de pagar salário. Eu falo pelo fato de a gente pensar diferente. Né? Se você fizer uma análise na história do futebol, vocês são muito moços, não conhecem ainda, não vivenciaram, aliás. Conhecer, conhece, mas não vivenciaram aquele período do Brasil 70, por exemplo, 70 eu tinha 8 anos. Né? O Brasil ganhou tudo. 74 começa a mudar o futebol. De 58, aí fazendo uma análise, né? Eu também não estava aqui ainda, mas fazendo uma análise de 58 a 70, o Brasil reinou absoluto, porque era só o talento. Depois de 70, a Holanda, principalmente, percebeu que ia ter que fazer alguma coisa diferente para poder ganhar do Brasil. Tanto é que o Rinus Michels veio entender o futebol, ele veio fazer investigação de futebol aqui no Brasil e na Argentina. Por isso que ele implanta o tal do carrossel. Então ele começou a pensar diferente. E a Europa boa começou a pensar diferente. Então a organização faz com que haja uma cultura no que diz respeito à organização financeira. A gente pode esquecer, porque lá tudo funciona, mas com essa organização financeira dá para pensar diferente. O curso de treinador na Europa, eu sei porque eu fui vice-presidente do Sindicato Mundial e participei em 2 comissões da FIFA, só para dizer para vocês que eu tinha contato com o que acontecia lá fora. O curso de treinador na Europa tinha uma matéria, eu não sei se tem ainda, mas tinha uma matéria que estudava a origem das raças, que é para entender o perfil do atleta, qual seria o melhor desempenho dele. Às vezes ele chegava lá e falava, não, eu sou volante, mas o perfil dele, estudando do jeito que ele vinha, até a etnia dele, sabia que ele podia render melhor no ataque. Então, é essa a diferença que faz com que a qualidade lá seja potencializada. Enquanto que aqui não. E tem uma coisa, viu, Vinícius? Isso eu te falo de cadeira. O atleta brasileiro treina muito mais do que o atleta europeu. E você toca num ponto importante. Lá parece que eles estão voando e aqui parece que a gente está engatinhando. Olha o contraponto. É lógico que existem outras questões, outras questões que influenciam na qualidade do atleta. É aquela pergunta que eu sempre faço, inclusive. Eu estou fazendo mais uma pós-graduação aí na FGV e tem um grupo lá e que a gente discute isso. Como que você justifica que vamos pegar o São Paulo e o Palmeiras, que é exatamente o que divide o CT de um e de outro, é um muro. O que justifica que um atleta desempenha pra caramba num time no Palmeiras, pula o muro e não desempenha no São Paulo, ou vice-versa? Se não são os aspectos externos, porque deixar de jogar e aprender a jogar, ele não deixou. Ele continua sabendo jogar. Então, são os aspectos externos que atrapalham a produtividade e a performance desse atleta. E eu assim, não precisa ser gênio para entender isso, mas precisa pensar um pouco fora da caixa. É o que os caras fazem lá. E a gente não faz aqui porque está totalmente sem estrutura. Martorelli, muito se falou do retorno do futebol, e aí dos cortes de salário, um jogo em cima do outro, o time numa janela curta jogando várias vezes, mas sempre falando da elite do futebol brasileiro. Eu queria saber, assim, das federações menores, dos clubes menores, dos atletas sem televisão, como que o sindicato dá apoio e coordena essas pessoas, até para a gente entender a participação dos atletas no sindicato. Ô Samuel, a participação dos atletas no sindicato é igual a participação de qualquer brasileiro no seu sindicato. É a mesma coisa. Né? A gente tem que considerar principalmente alguns aspectos. Você pegar uma das classes mais atuantes que tem hoje são os professores, professorado. As outras todas, elas sempre têm um modus operandi, que é colocar leão de chácara para não deixar entrar na fábrica. Né? Os bancários, a mesma coisa.
E eu, aliás, né, quem não é cliente de banco aqui e quem não presenciou isso numa greve dos bancários? Só não entravam porque tinham medo dos leões de chácara que estavam na porta dos bancos. Porque morriam de medo de perder o emprego e na primeira oportunidade... Eu vi isso acontecer, de bancário chegando no banco às 5 horas da manhã antes de chegar a pessoa do sindicato. Quer dizer, isso não é politização. Então, a nossa categoria é igual às outras todas. Falta politização. Com uma diferença. A nossa categoria, ela tem, quando ela vai começar a ficar madura para a vida, ela está fora da categoria. Quando ela começa a entender um pouquinho melhor, começa a arriscar um pouco, ou que ela pôs um pouco mais de recurso financeiro no bolso, ela já está pensando em sair da categoria. Então não fica, ela não tem, a gente não encontra ela. Né? Então esse é um problema. Mas é um problema que a gente hoje já conhece. A gente inclusive rebate toda hora esse questionamento da categoria, e hoje com tranquilidade, porque sabe que o brasileiro é assim. Nós passamos por um mensalão pela Lava Jato, não teve um deputado que tomou um tapa. Sendo que qualquer outro país sério do mundo, os caras teriam passado aperto. Então a nossa participação política é muito ruim. Nosso entendimento como cidadão é muito ruim. A não ser aquela questão das minorias, que é se sentindo prejudicado, não tem outra forma, vai e se manifesta. Mas, aliás, o atleta é uma minoria, porque a gente é discriminado. Eu sou discriminado desde os 11 anos de idade, quando eu comecei a jogar futebol, porque era jogador de futebol. E na minha época, então, não existia mais marginal do que o atleta. E depois, eu fui ser sindicalista. Não existe mais ladrão que sindicalista. Eu sou advogado. Não existe mais trapaceiro que advogado. Então, vai. Né? Eu fui o sul-americano trabalhando na Europa. Não existe mais imbecil e fraco do que o sul-americano na Europa. Eu sempre fui discriminado. Mas eu, felizmente, sempre dei um dane-se para a discriminação. Por isso que eu estou aqui. Então, sem entender a participação política e como a gente é criado, cara, a gente pode fazer muito mais. A gente pode fazer muito mais entendendo que a gente é capaz, sim, desde que queira, desde que se comprometa, desde que vá buscar cada um o seu lugar. E é isso que a gente faz no sindicato com os atletas. Os atletas que estão mais perto, de uma forma ou de outra, entendem a necessidade de se aproximarem, ou tem uma necessidade qualquer, que começa a conhecer o trabalho do sindicato, eles sempre voltam. Porque a mensagem que a gente passa é essa, de participação, como fazer. E agora, no que diz respeito a mais competições, que é uma coisa que a gente discute há muito tempo na federação, é isso. Primeiro, a gente tem, eu acho, né? Eu trabalho, a gente chegou a essa conclusão, depois de entender o que acontece no mundo. Não adianta fazer campeonato para quem não tem estrutura de participar. Então, o primeiro ponto é buscar a estrutura. Por exemplo, a gente viu no feminino aí. Então, vai lá o tabuão, porque tem um erro sério no esporte, no futebol, que é o atleta achar, essa é a minha grande oportunidade. Mas grande oportunidade ele tem que estar estruturado. Porque foi o que as meninas do tabuão acharam. Apareceu uma oportunidade, eu vou jogar. Tomaram 29-0. Aí tem que sair nas mídias sociais pedindo ajuda. Então, isso não é o esporte. Os atletas de São Caetano que jogaram no sábado contra o Pelotas, minha oportunidade. Eu soube que teve jogador que chegou 10 minutos antes do jogo. Então, tomou 9-0, não é oportunidade, porque se queimou. Então, esse é o ponto. Essa é a minha grande oportunidade. Essa é a chance de eu alcançar meu sonho. Está errado. Não é assim que você vai alcançar. Então, o que a gente pleiteia há bastante tempo é clube estruturado. Só pode participar clube estruturado. A partir daí, você faz o campeonato com quem está. E se a gente for pegar no Brasil hoje, clube estruturado, acho que a gente não enche duas mãos. De verdade. A coisa ficou tão ruim, porque não tem clube estruturado no Brasil. São muito poucos. Isso que eu conheço, vocês vão entender. Me fala um clube estruturado da Série A. Bragantino, ok. Um clube estruturado na Série A. O resto, o que eu conheço, por exemplo, é Mirassol, é o Votuporanguense, que estão em outro nível. De gente que pensa diferente. Eu vou montar minha estrutura para depois eu ir a campo. O Novo Horizontino. O São Caetano era assim. Olha a situação de São Caetano. Então, não adianta pedir mais campeonato. A gente precisa pedir estrutura. E a partir da estrutura, pedir o campeonato. Ô, Martorelli, você acredita que essa situação de má gestão da saúde financeira dos clubes
vai mudar num período curto? Porque eu não sei se antigamente a gente não tinha, se não chegava tanta informação para a gente, ou se realmente as coisas estão piorando, porque como eu gosto de futebol e acompanho, eu tenho essa sensação de que essa situação está piorando, e por isso eu te pergunto, como você já acompanha há muito tempo, isso sempre existiu ou realmente vem piorando? E se você acredita que essa situação vai mudar, que a gente vai ter clubes bem administrados e que consigam cumprir com os vencimentos em dia? Eu acredito sim, cara. Eu trabalho muito para isso. E eu vou te contar uma coisa, que é o que eu acredito que muda tudo e é muito simples. Né? Porque hoje, essa má administração ela é feita por gente. Né? Gente que deixa a responsabilidade quando sai do clube. Se essa gente carregar a responsabilidade quando sai do clube, eu duvido que ela vai fazer esse tipo de ação, de atitude. Eu duvido que vai contratar sem ter dinheiro. Eu duvido. Então, o que a gente fez no Clube Empresa, na proposta do Clube Empresa, eu fui para Brasília, conversei com os deputados, conversei com o relator, trouxe o relator aqui, ele entendeu. Infelizmente, ele não colocou no relatório final. Que assim, é responsabilizar quem assina. Primeiro que existe o que chama de gestão temerária na legislação. Já existe isso. Só que não existe a caracterização da gestão temerária. Então, a minha proposta é caracterizar o que é gestão temerária e, para mim, de um modo muito simples. O clube que gastou mais do que arrecadou no ano, caracterizou a gestão temerária. Pronto, primeiro ponto. Segundo, as pessoas responsáveis nessa gestão temerária, cuja a dívida ela se fez durante a gestão dele, ele tem que responder pessoalmente. Muda tudo. Mas o presidente só não. O presidente não, só o presidente, o vice, diretor de futebol, diretor financeiro, presidente do Conselho Deliberativo e presidente do Conselho Fiscal. Esses 6 respondem solidariamente. Porque é essa espinha do clube que pode impedir as burradas que acontecem. Eu duvido, você como vice-presidente, Carol, se eu vou comprar um carro, vou comprar uma Ferrari sem dinheiro, você vai falar, não vai comprar não. Não vai comprar não, porque amanhã quem pode pagar por essa Ferrari sou eu. O presidente do Conselho Fiscal e Deliberativo, por quê? Porque o Conselho Fiscal tem que fiscalizar as contas. E muitas vezes, numa troca de favor político, ele aprova. O presidente do Conselho Deliberativo é um que, de repente, permite o tal de investidor entrar no clube, porque ele está ganhando dinheiro. Ele está levando dinheiro do investidor, mas o clube está se arrebentando. Então, quando essa espinha for responsabilizada, eu duvido que a gente não consiga mudar. Eu duvido. E é isso, mas o futebol ela vem se arrastando historicamente, assim, antigamente os valores eram muito menores no futebol. Né? Olha só o paradoxo da situação. Se você pegar nos últimos 10 anos, nunca o futebol brasileiro teve tanto dinheiro, mas nunca se deveu tanto. Um dos motivos é esse, a falta de responsabilidade de quem assina. E o outro motivo é isso, são pessoas assim, qualquer um entra no clube e qualquer um é torcedor e qualquer um quer se dar bem no clube. Vamos imaginar a melhor das hipóteses. Eu, como torcedor do meu clube, XYZ, eu quero fazer uma ótima gestão. Eu quero sair daqui para que vocês, como torcedores do meu clube também, me admirem. Ou que eu possa ter algum ganho paralelo a isso. Ainda assim, de boa fé. Vamos dizer assim, ó, de repente, vocês como torcedores, eu tenho uma loja de carros, eu vou comprar, vão ter o prazer de comprar com o presidente Martorelli, que fez com que o clube de vocês fosse campeão. Falando da melhor das possibilidades. Só que isso não é o suficiente para barrar a má gestão. Porque os caras continuam. Vamos pegar um exemplo prático, que eu adoro o Beluso. Adoro o professor Beluso. Tenho admiração com ele em termos políticos e termos econômicos. Mas ele, como presidente do Palmeiras, foi um fiasco. Por quê? Porque ali não estava o economista, estava o torcedor. O torcedor que queria a aprovação dos outros torcedores. Então faz qualquer coisa para buscar o resultado. Porque também não tem responsabilidade. Dá para entender esse mecanismo? O mecanismo está muito ruim, enquanto que na Europa não é assim. Na Europa, não tem jeito. Se você vacilou, se você gastou o que você não tinha
Ou se você gastou mais do que você podia, tem um limite, você fica fora. Vê que o Manchester City teve que recuperar a condição lá no caso, mas a situação não tá definida ainda, né? Foi suspenso pela UEFA porque gastou mais do que podia gastar. Isso porque tem dinheiro, né? Se não é que ficou devendo. Tem dinheiro. Mas se a gente não tiver outros parâmetros de compliance mesmo, a coisa não anda. E aqui a gente não tem nenhum nada. A gente não vê nada. Fica só o sindicato, quando a gente trabalhou lá atrás para colocar no regulamento das competições que o clube inadimplente perde ponto, essa, para mim, é a grande solução. Porque seria um contrassenso o clube gastar dinheiro que não tem para contratar um jogador para ser campeão, sabendo que ele vai perder os pontos lá na frente. Isso reza nos campeonatos até hoje, nos regulamentos, tanto de São Paulo quanto dos campeonatos nacionais. E por que não tem eficácia? Porque logo no começo teve uma eficácia, foi valioso, os clubes percebendo que isso seria uma trava, se juntaram, fizeram um trabalho político para que os tribunais desportivos, que é o órgão, né, penalizador, para que eles não aceitassem as nossas denúncias. E ficou assim. E todo mundo acha bonito isso. Todo mundo acha bonito. Então, todas as denúncias que a gente passou a fazer, principalmente no ano de 2015 e 2016, eles não foram autuados. Autuado, né, que é o termo jurídico de aceito e encaminhado. Eles não foram autuados. Sempre tinha um problema na denúncia. Sempre faltava uma vírgula, um ponto, uma exclamação. Sempre tinha um problema. E nessa mentalidade, o futebol brasileiro está indo para o buraco. A gente está perdendo. Olha, são fatos, né? A gente faz o trabalho em cima de fatos. A final do Campeonato Capixaba de 2018 tinha final do Campeonato Capixaba, 478 torcedores no campo. Final do Campeonato Capixaba. Nós perdemos 2018 também, perdão. Nós perdemos, o futebol perdeu 20% da verba publicitária. Uma pesquisa feita, vocês acham isso na internet. Aí vem o Gaiato e fala assim, mas o Brasil está em recessão. Mas a resposta é que mesmo em recessão, os outros segmentos ganharam 10%. Ou seja, o futebol perdeu 32% da verba publicitária. A Série B do Campeonato Americano dos Estados Unidos, a Liga B, a média de público é maior do que a nossa da primeira divisão. Sendo que lá o soccer é o sexto esporte, enquanto o futebol é o nosso primeiro. Ou seja, não tem coisa errada? Não tem coisa muito errada aí que a gente precisa rever? A gente não precisa resgatar a credibilidade do futebol, mas antes resgatar a credibilidade e a reputação de quem dirige. E a gente não consegue fazer isso. Então, nós fizemos isso lá, colocamos no regulamento da competição, que seria a salvação. Depois, não conseguimos, como a gente percebeu que não teria eficácia, a gente foi para a justiça, entrou com uma ação contra a Federação Paulista, depois contra a CBF, para que cumprisse o artigo do Profut, para que eles exigissem o comprovante de pagamento de salário. O que eles fizeram? O que a CBF fez? Foi no Supremo para conseguir a inconstitucionalidade no artigo. Quer dizer, ela não quer fazer com que as coisas andem direito. Vocês devem ter visto, né? O Alexandre de Moraes, aquele infeliz, deu a inconstitucionalidade no artigo, que para mim não tinha nada de inconstitucional ali. Porque tirar a autonomia dos clubes, não tem nada a ver com relação ao respeito à sistemática da Constituição. E depois, o que nós fizemos? Nós entramos, com um pedido no Supremo, nós articulamos com o partido político, com o Podemos, entramos com 2 ações diretas de inconstitucionalidade, que Carlos Montes de Mello, infelizmente, ele se aposentou e ainda não julgou. Que é para tirar as muletas que favorecem a inadimplência e a irresponsabilidade dos clubes, que é aquela coisa da cláusula indenizatória muito alta contra os atletas, o artigo 31, 3 meses, o atleta pode pedir rescisão só depois de 3 meses de inadimplência salarial, quebrar essas coisas, fazer com que, por exemplo, todos nós, trabalhadores hoje, com 45 dias de não receber o salário, a gente pode pedir a rescisão indireta. No futebol não, depois de 3 meses só, enfim. Então a gente continua trabalhando o que pode, via judicial, fora agora, depois na pandemia, houve uma reaproximação com a Federação Paulista. Nós estamos negociando uma convenção que vai trazer de volta essa responsabilidade para os clubes. Enfim, a gente espera que seja um marco para mudar tudo. Então, a gente tem, aí voltando à tua questão, Carol, lá de trás, a esperança de, ou no clube empresa, a gente conseguir colocar a responsabilidade dos clubes,
ou na convenção a gente conseguir definir que aí a responsabilidade do mesmo jeito tá com o clube inadimplente, perde ponto, aí muda um pouco esse panorama. Pessoal, o nosso tempo estourou, mas, Martorelli, a gente pode, o Samu ou o Vinícius, fazer mais uma pergunta só para a gente encerrar? Claro, estou aqui. Então, Estou à por disposição de favor. vocês. Ô, Samu, você gostaria de fazer as honras? Não, pode fazer. Não, então tá. Não, é porque a minha pergunta... O papo tá bom. Exatamente. Eu tenho uma pergunta de torcedor que eu quero fazer. Vamos fazer a sua e eu faço no finalzinho uma de torcedor aqui. Beleza, que o papo realmente está muito bom, muito interessante. E a minha pergunta é bem simples, Martorelli. Tanto nas nossas perguntas como nas suas respostas, a gente deu para perceber que é um círculo vicioso, né? Um ciclo vicioso esse do futebol que vai levando as mazelas aí que culminam nisso que você disse, de perda de renda e tudo mais. E tudo isso que a gente falou aqui, Martorelli, eu queria saber a sua opinião, como presidente do sindicato e como ex-atleta. Qual seria o número ideal de jogos por temporada aqui no Brasil? Porque a gente vê o Real Madrid ser campeão de tudo na Europa jogando 61 jogos, enquanto o Flamengo não ganhou nada em 2017, eu acho que só o estadual, se eu não me engano, agora eu não lembro, jogou quase 90, mais de 80 partidas, ou seja, uma partida a cada 4 dias, né, no ano. Dia 17 de dezembro, o Flamengo estava jogando final de Sul-Americana, em 2017. Então, qual que seria o número ideal de partidas por temporada aqui no Brasil, Martorelli? É legal falar com gente inteligente, porque a gente tem possibilidade de pensar juntos, né? Qual é a nossa posição? Vamos lá, vamos voltar. A gente sempre vai voltar e se servir para vocês, a gente sempre vai voltar, que nem no catolicismo, no pecado original, né? No erro original, que é a dificuldade financeira que os clubes atravessam por culpa deles mesmos. Então, os clubes aqui, o que eles querem? Eles querem participar de um maior número de competições para poder arrecadar. Diferentemente do Real, do Barcelona, que eles têm uma posição financeira consolidada. Então, eles não precisam desse monte de competição. Então, aqui, se deixar, os clubes querem participar do estadual, principalmente os de São Paulo, que está dando dinheiro, do estadual, do brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores, da Sul-Americana, e se aparecem outros, eles disputam. E a gente sempre falou, olha, esse é um erro, mas nós não queremos nos intrometer nisso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer legal, para ficar legal para todo mundo, é a mesma coisa as empresas, quando precisam, fazer o terceiro turno. Você disputa quantos jogos você quiser, desde que haja o descanso que o fisiologista diz que tem que ser no mínimo de 66 horas com o atleta. Então, você quer participar de todas as competições? Monta 3 times. Não tem problema. Aliás, abre mais trabalho para a categoria. Então, a gente não vai impedir. Evidentemente que a gente queria uma outra mentalidade. A gente queria uma outra mentalidade do dirigente brasileiro. Mas ele não tem. Então, o que a gente pode atacar é isso. Proteger o atleta, que é o nosso segmento, que é o que a gente pode fazer. Então, você quer jogar, joga. Mas o atleta não. Você troca o atleta. Um jogo joga o Samuel, outro jogo joga o Vinícius, outro jogo joga a Carol. Cada um e respeitando o intervalo. Porque é aquilo. Agora, no brasileiro, infelizmente, a Federação Nacional, que há 5 anos eu não faço mais parte dela, sou fundador, sou mentor dela, mas não faço mais parte, ela foi lá e fez um acordo com a CBF. 48 jogos, 48 horas de intervalo é possível, serão poucos jogos. Mas só o que a fisiologia nos diz, que de repente a sobrecarga de um jogo para o outro pode causar uma lesão e tirar um trabalhador para sempre da vida esportiva. Então a gente já avisou os clubes de São Paulo que a gente não topa isso, para eles tomarem cuidado e seguirem o que a gente tem falado. Então é essa visão. Como é que você faz? É possível? Ok, você quer fazer? Eu quero fazer 3 turnos. Eu preciso trabalhar 24 horas na minha empresa. As montadoras fazem isso. Eu preciso trabalhar 24 horas, quando a situação está boa, a economia está aquecida, para vender bastante carro. Só que elas fazem o quê? 3 turnos. É das 6 às 2 da tarde, das 2 às 10 e das 10 às 6. Ok, está feito. Não tem sobrecarga para ninguém. Então é mudar um pouco a cabeça. Agora, os clubes aqui querem jogar 90 jogos e colocar o mesmo jogador para os 90 jogos. Não dá. Aí ele reclama que não tem, que a qualidade técnica ele não suporta. Chega no final, mas, poxa vida, também assim, é muito jogo. Claro, ele se meteu em muito jogo.
O treinador vem reclamar depois, o presidente fica quietinho. Ah, se eu não consigo fazer meu time rodar. Lógico que não consegue. Lógico que você está botando o cara para trabalhar. Se fosse uma empresa 24 horas todo dia, vai chegar uma hora que ele vai dormir e vai cortar a mão na máquina. Não tem jeito. Então, entendeu? Eu acho que se parar para pensar, não está muito difícil. E tem que ter vontade. Precisa pensar um pouquinho diferente e tem que ter vontade para mudar. Martorelli, só uma perguntinha agora de torcedor, e aí perguntando o presidente do sindicato para ver o que ele pode ajudar. Você citou em uma das suas respostas aí a participação na Lei Pelé. A Lei Pelé trouxe muita melhoria para o futebol, principalmente para os atletas, porém gerou alguns problemas. Uns problemas que eu vejo é na categoria de base, que o clube muitas vezes investe o dinheiro, quando o jogador está pronto para estourar ou para dar o retorno, tanto financeiro como futebolístico, ele vai embora muitas vezes de graça, buscando na justiça, N alternativas. Hoje, o que pode ser feito para equilibrar isso? Não dar todo o poder para o clube, mas também não deixar todo o poder para o jogador, que na verdade muitas vezes está na mão dos empresários que hoje tomam conta do futebol, principalmente de base. Samuel, você falou que era uma pergunta de torcedor e é mesmo. De torcedor. De torcedor. Cara, assim, vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho. Se você está satisfeito onde você está, se você está sendo bem tratado, você tem boas condições de trabalho, recebe aquilo que você acha adequado, você vai querer sair? Não. Dá para entender onde eu vou chegar? Assim, o problema do futebol brasileiro é o que se criou um ambiente de instabilidade, desde as categorias de baixo. Né? Então, vai o clube, por exemplo, e eu já fiz esse cálculo. O clube, ele gasta... Pega o balanço dos clubes e vê o que eles gastam na categoria de base. Então, dá lá 20 milhões por ano. 20 milhões, você vê quantos atletas ele tem. 200, vamos falar 200. Isso dá 100 mil de custo no atleta por ano. Né? Quando aparece uma oportunidade, ele quer vender o cara por 20 milhões. E aí ele sabe que tem uma legislação que pode prender o atleta, mas ele passa, não dá atenção devida para o atleta. Então fica aquela coisa. Se eu estou bem, isso acontece, já aconteceu comigo. Se você está bem, você não troca. Agora, eu não recebo salário. As condições que eu vivo são ruins. Pô, perdeu 2, 3 jogos, já muda tudo. Muda treinador, o treinador muda. E isso acontece na base também. O treinador chega, já muda tudo. Hoje estou jogando, ele tirou, não, porque o treinador que chegou, ele não gosta de cara de cabelo branco, fora. Gosta de um carequinho que nem você. E é assim que funciona. Então a gente vive um ambiente de instabilidade total. Tanto é que tem jogador, isso dói meu coração, que eu vou falar para vocês. Né? Tem jogador preferindo jogar na Tailândia a permanecer no Brasil. Na Tailândia. Tem jogador indo para a China. Você vê aí, tem vários jogadores aí que vieram para o Brasil e voltaram para a China. Porque lá eles têm estabilidade. Enquanto aqui é um mundo de instabilidade. Quem é que suporta ficar nesse meio? Então não é lei. Não é lei. Porque na Europa acontece a mesma coisa. Entendeu? Na Europa acontece a mesma coisa. Lá também não tem passe. Lá também não tem as condições de prisão, de aprisionamento do jogador. O que tem é o que a FIFA fez, e eu defendo isso aqui, é de que o atleta, sim, ele não dando a oportunidade para o clube do primeiro contrato, que o clube seja indenizado. Mas aí tem que ter camadas proporcionais e coerentes e razoáveis. Porque senão fica aquela briga. Aí eu fico pegando sempre no contrapé. O que o clube deixou de fazer? Ele me prometeu 2 chuteiras, só me deu uma. Ó, deveu uma chuteira, eu vou pegar nesse contrapé para poder sair livre. E aí fica um jogo de gato e rato. Entendeu? Então é tudo questão de mentalidade. É o que eu acho, né? Essa é uma posição minha, com base no que eu já estudei, no que eu já vi, naquilo que eu imagino, no que eu senti como atleta, no que eu sinto com os meninos vindo conversar com a gente, nas necessidades dele. Acho que se mudar um pouco esse ambiente, mudar um pouco a forma como as coisas são tratadas, eu acho que a gente ganha muito mais. Aí a gente valoriza o talento, volta a ganhar credibilidade no futebol, o futebol mais o produto, né?
produto do futebol com mais credibilidade, entra mais dinheiro, mas o dinheiro tem que ficar, não pode escorrer pelo ralo. Enfim, acho que é mudar um pouco a cabecinha de todo mundo aí para a gente trazer de volta o resgate do futebol brasileiro. Legal. Martorelli, queria muito te agradecer, viu, por você ter atendido a gente. Muito obrigada. É muito legal quando a gente recebe alguém que dá respostas, que faz a gente pensar. E depois, quando acaba aqui esse bate-papo, a gente ainda fica refletindo e muitas vezes muda a opinião ou reforça aquilo que a gente já pensava. Enfim, muito obrigada. Um abraço para todo mundo do sindicato, que tudo isso que a gente está vivendo possa passar logo, que essa sua esperança de ter times aí pagando os vencimentos em dia, que isso possa acontecer breve também, porque eu tenho certeza, como você disse, que o sindicato está aí para brigar por essas melhorias, né? E tenho certeza que com tudo isso acontecer, o nosso futebol vai ficar ainda mais atrativo e melhor ainda de assistir. Muito obrigada, saúde para você e para toda a sua família. Pô, Carol, foi um grande prazer, uma honra participar com vocês. É uma delícia, eu adoro, como vocês perceberam que eu adoro falar do que a gente faz e como a gente se prepara para poder fazer o que faz. Pô, eu queria muito recebê-los para tomar um café, Samuel, Vinícius, que eu não conheço, você de volta, Carol, para a gente tomar um café, para conhecer um pouco mais do trabalho do sindicato. Achei importante, né, mentes tão arejadas como a de vocês, conhecerem o trabalho para poder divulgar o que é correto. Né? Porque a gente é muito bombardeado por aqueles que não conhecem o trabalho, não tem a mínima ideia da responsabilidade de tudo que a gente faz. Mas, enfim, isso também não importa. O que importa é que a gente está aqui, está firme, cheio de energia, para fazer desse mundo um pouquinho melhor. Pelo menos eu tento fazer isso na minha casa, com aqueles com os quais eu convivo, um pouquinho melhor esse mundo. E aí, né, proliferar isso para o mundo. Então, muito legal estar aí com o Samuel, com o Vinícius, com você. Foi um grande prazer, viu? Tudo de bom para vocês. Bom, pessoal, hoje a nossa entrevista foi diferente, né? Aí sobre os bastidores do futebol, principalmente aqui no estado de São Paulo. Se vocês curtiram, compartilhe o link e não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Eu sei que vocês já sabem, mas vale sempre lembrar, toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo.